Ó, eu tava vendo aqui os vídeos pra te mandar de política, só que, tipo, o foda da política brasileira é que é muito difícil explicar uma parte isolada, porque é tanta gente envolvida, tipo, são tantos nomes e é tanta coisa, tipo, muito específica que acontece, que aí, tipo, eu vou te mandar esse vídeo do humorista, do comediante, só que ele fala muitos nomes que você não vai entender nada, tipo assim, do que ele tá falando. Inclusive, isso me trouxe uma dúvida aqui, tipo, por que que tu focou especificamente no Flávio Bolsonaro? Tipo, naquela história que eu postei, eu falei muitos nomes, eu falei de Renan Santos, eu falei de Nicolas Ferreira, falei de Ana Campanholo, Michele Bolsonaro, Lula, mas Lula você deve conhecer, provavelmente. Mas por que que tu focou especificamente no Flávio Bolsonaro? Aí eu acho que eu vou fazer assim, eu vou explicar, porque é mais fácil eu só explicar mesmo, dar um resumo aqui de quem são os personagens envolvidos nessa história, e aí eu te mando os vídeos do comediante, que aí você vai entender. Esse Daniel Vorcaro é uma das pessoas mais importantes na política brasileira de 2026, porque no final de 2025, ó, calma, contando o contexto dele todo, ninguém conhecia ele até, sei lá, meio de 2025. Mas ele era um banqueiro, dono de um banco chamado Banco Master. Esse Banco Master, resumidamente, era extremamente corrupto e tava, basicamente deu um golpe em muita gente. E aí, bicho, foi um problema, está sendo um problema muito grande no sistema financeiro brasileiro, tipo nos bancos brasileiros e tudo mais. Deu um prejuízo muito grande para o país inteiro. Enfim, vai ser, tipo assim, uma das pautas principais do Brasil nesse ano. Esse ano é ano de eleição, vai ter um próximo presidente, e uma das pautas principais é o escândalo do Banco Master. E no final de 2025, no final do ano passado, foi quando surgiu, tipo, foi quando as pessoas, algumas pessoas começaram a falar sobre isso, sobre o Banco Master e tudo mais, mas isso foi um assunto muito ocultado pela mídia. Tipo assim, a mídia tentou muito ocultar esse escândalo. Tipo, jornais e tudo mais, a mídia mesmo, a mídia tradicional brasileira tentou de todas as formas fazer com que o povo não soubesse disso. Por quê? Porque tá todo mundo envolvido no escândalo do Banco Master. Tipo assim, é possivelmente o maior escândalo, tipo, tem potencial pra se tornar o maior escândalo da história do Brasil, sabe? Tá todo mundo envolvido, todo mundo na política, esquerda, direita, centro, tá todo mundo envolvido no Banco Master, todo mundo corrupto. Por que tá todo mundo envolvido? Por que Daniel Vorcaro? Ele, o pessoal fala que ele é tipo o P. Diddy brasileiro, porque ele basicamente fazia festas luxuosas com muitas modelos, entre aspas, do leste europeu, muitas putas ucranianas, assim, né? Tipo, fazia festas luxuosas e ele convidava, basicamente, toda a alta classe da política brasileira e do sistema financeiro brasileiro. Então ele convidava senadores, convidava ministros do judiciário brasileiro, convidava ministros do presidente, convidava, tipo, todo mundo, deputados federais, senadores, presidentes, ex-presidentes, todo mundo ele convidava para essas festas. E ele tem, ou pelo menos dizem que ele pode ter, filmagens de muitas dessas pessoas da política brasileira em orgias envolvendo não só eles, mas, né, tipo, putas do leste europeu. E, enfim, vídeos bem comprometedores de todo mundo da elite brasileira, basicamente. Toda a política brasileira, a alta política brasileira tá toda comprometida com Daniel Vorcaro e o Banco Master. Por isso que, tipo assim, quando isso começou a vazar, a mídia tentou ocultar o máximo possível, porque os donos da mídia, tipo assim, os donos das empresas, dos jornais, dos noticiários, também eram chamados pra essa festinha, também eram amigos do Daniel Vorcaro, então tá todo mundo envolvido. E aí quando saiu, ninguém queria falar sobre isso, nem a esquerda, porque a esquerda tá envolvida, nem a direita, porque a direita tá envolvida, nem o centro, porque o centro é o mais envolvido de todos. Então todo mundo tentou ocultar, mas não teve jeito. A internet faz o seu trabalho e fez o seu trabalho. E aí, no final do ano passado, em novembro do ano passado, novembro, dezembro, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. E ele está preso ainda até agora, ele está aí colaborando, ou tentando. A polícia tá tentando fazer ele colaborar com a investigação do caso do Banco Master. E aí estão tentando, né, coletar informações e tudo mais. E, enfim, é um pavio que tá aceso. E uma hora essa bomba vai estourar. E tá todo mundo, tipo assim, comentando sobre essa bomba, porque vai ser a maior bomba da história da República Brasileira. Vai ser possivelmente um negócio que vai derrubar a República Brasileira, entendeu? Tá tipo assim, tá nesse nível, tá um escândalo gigantesco. O Banco Master, como já expliquei, era o Banco Daniel Vorcaro, que, enfim, era o centro, era o pilar central desse esquema aí de corrupção e de tudo mais, e aí caiu. Ele tá sendo derretido, tipo, tá sendo comprado por outros bancos, porque o Banco Central do Brasil tá fazendo essa... é, porra, tá meio que resolvendo o que foi feito pelo Banco Master. E aí, tipo assim, meio que a raiva dos banqueiros pelo caso do Banco Master que tá fazendo a investigação andar, porque, tipo assim, ninguém do alto escalão da política brasileira quer que o escândalo do Master prossiga. Todo mundo quer que isso esqueça, que acabe em pizza, que ninguém mais fale sobre isso, porque se andar, todo mundo vai cair. A esquerda, a direita, assim, todo mundo vai cair da alta política brasileira. Então, a política brasileira e a mídia tá
tá tentando muito, a mídia tradicional, né? Tá tentando muito fazer com que acabe em pizza. Só que eu acho que não vai acabar. Muita gente acha que não vai acabar em pizza, porque como envolveu o sistema bancário, e, tipo assim, o sistema bancário brasileiro inteiro quase foi por água abaixo, quase, tipo assim, foi um negócio, tipo, catastrófico, quase foi algo muito catastrófico. Então, o Banco Central e os grandes bancos do Brasil, eles estão putos com tudo isso, eles não querem que acabe em pizza. Então, tipo assim, apesar de que na política os poderosos estão querendo ocultar o Banco Master, no sistema financeiro os poderosos querem que a investigação prossiga e querem que todo mundo envolvido nisso se foda. Então, tipo, provavelmente não vai acabar em pizza. O STF é o Supremo Tribunal Federal, que é basicamente a corte mais alta do judiciário brasileiro, que atualmente tem estado nos holofotes também das polêmicas da política brasileira, porque eles basicamente, além de todo mundo saber que alguns dos ministros ali, quase todos, se não todos, são muito corruptos, e, tipo, todo mundo sabe disso. Além disso, tipo, o STF está concentrando, ou tem concentrado nos últimos anos, nas últimas décadas, sei lá, muito mais poder do que era para eles terem, constitucionalmente falando. Porque era para eles apenas julgarem, certo? Tipo, eles são juízes, eles são do judiciário, então era para eles agirem apenas como juízes, julgarem casos que cabe a eles julgarem. Não é isso que acontece. O que eles fazem realmente, tipo assim, essa é uma das maiores polêmicas do Brasil atualmente, é que eles agem como, bicho, quase como ditadores, sabe, do Brasil. Tipo, eles atuam em competências que não são deles. Eles atuam no legislativo, fazendo leis, aprovando leis, reprovando leis. Eles atuam no executivo, fazendo que, tipo, influenciando em coisas que eram pra ser, tipo, competência do presidente e dos ministros. Então, tipo, eles atuam nos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário, ao invés de se manterem só no judiciário, que seria o certo. Só que aí, qual que é a fita? Qual que é a história? Esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são indicados pelo presidente. E, antes de Bolsonaro, o Brasil vinha de 12 anos, não, mais de 12, veio de, tipo, foram 4 governos seguidos de esquerda. Lula em 2004, Lula em 2008, não, peraí, Lula em 2002, Lula em 2006, Dilma em 2010 e Dilma em 2014, só que Dilma sofreu impeachment, mas ainda assim era o governo dela, né? Então foram 4 governos seguidos de esquerda, então 4 vezes 4 foram 16 anos de governo de esquerda. E Dilma era a sucessora de Lula, então basicamente o governo de Dilma foi tipo assim, era Lula que mandava no final das contas. Então, ao longo desses 16 anos, Lula e Dilma indicaram a maior parte dos ministros que estão hoje no Supremo Tribunal Federal, porque eles ficam lá por muitos anos, enfim, tipo, eles ficam por décadas, os ministros que são indicados, né? Então, tipo assim, hoje em dia, a maior parte do Supremo Tribunal Federal foi indicação de Lula, direta ou indiretamente. Então, tipo, antes de Bolsonaro ser eleito, não se falava muito nesses escândalos do STF, tipo, eles agindo dessa forma ditatorial e tal. Não sei se porque, sei lá, só não se falava muito. Eu creio, imagino que porque basicamente tava meio que todo mundo junto, tipo, o Supremo Tribunal Federal era todo de esquerda, indicado pelo Lula, e Lula tava no poder ainda, indiretamente mesmo, com Dilma e tal, com Temer, que foi quem assumiu depois de Dilma ser impeachmentada. Enfim, não se falava muito disso antes de 2018, foi quando Bolsonaro foi eleito. Depois de Bolsonaro ser eleito, de lá pra cá, começou a se falar muito mais do Supremo Tribunal Federal como sendo esses ditadores do Brasil que eles meio que são atualmente. E aí complicou muito mais a situação, meu Deus, como é que eu resumo isso, velho? Tipo assim, eu não sei se você sabe, mas Lula, durante os primeiros governos dele, que foi em 2002 e 2006, ou seja, de 2012 até 2010, durante esses 2 governos do Lula, houveram os maiores, não, houve mesmo só um, se eu não me engano, o escândalo de corrupção que até então tinha sido o maior da história do Brasil, que foi como é que chama? O Mensalão. Teve 2, eu acho, na verdade. Mensalão e o Petrolão. Só que o Petrolão eu não lembro quando foi que começou, não sei se foi no governo Lula ainda, ou se foi no governo Dilma. Enfim, foi um escândalo de corrupção muito grande, enfim, basicamente todo mundo sabia, todo mundo soube a partir desse momento que o escândalo veio à tona e tal, todo mundo sabia que Lula e o governo Lula e o PT, todo mundo sabia que eles eram muito corruptos. Então, tipo assim, esse é meio que uma das premissas base da política brasileira. Você tem que saber já, tipo, uma das coisas básicas pra você entender você tem que saber que Lula e afins, todo mundo no governo Lula, os amigos de Lula são todos corruptos. Isso é, tipo assim, comprovado já, sabe? Inclusive, é tão comprovado que o próprio Lula foi preso em 2000 e... não lembro, agora não sei se foi 2018. Eu acho que foi. Tipo, antes da eleição, antes de Bolsonaro ser eleito, Lula tinha sido preso por corrupção, por causa desses escândalos aí. E Dilma também sofreu impeachment por outros escândalos de corrupção. Enfim, tipo assim, basicamente, Lula e Dilma. Dilma é tipo um braço direito de Lula, sabe? Ela era tipo a sucessora dele, do mesmo partido e tal. Então todo mundo, toda essa galera, o partido chama PT, Partido dos Trabalhadores. Todo mundo sabia, por causa de tudo isso que aconteceu nos anos 2000 e nos anos 2010, todo mundo sabia que o PT era extremamente corrupto. Tipo assim, essa é meio que uma das premissas base pra nós entendermos a política brasileira. Sabiam tanto que, porra, Lula tinha sido preso, Dilma sofreu impeachment. Então, mas aí,
quando é que começa, como é que isso se relaciona com o STF. Se relaciona porque o STF simplesmente pegou a prisão de Lula estava preso, e aí um dos ministros do STF falou assim, eu não concordo com essa prisão, eu não concordo com as provas que foram apresentadas aqui, eu não concordo com o julgamento, vou soltar Lula. Soltou. E aí, quando é que isso se complica muito? Porque isso aconteceu durante o governo Bolsonaro, certo? Isso aconteceu, acho que foi em 2021, 2022, não lembro, velho, não lembro, não foi 2022, não foi? Não lembro, velho, não lembro quando isso aconteceu, mas foi tipo assim, já durante o governo Bolsonaro. E aí, os bolsonaristas, a militância bolsonarista e tudo mais, a direita brasileira, na época, começou a criticar e a trazer à tona esses escândalos do STF. Então, tipo, quem começou a apontar esse problema do STF foram os bolsonaristas, ok? Então essa pauta sobre o STF ser corrupto meio que virou uma pauta bolsonarista, meio que virou uma pauta de direita, porque os esquerdistas estavam felizes com o STF, mesmo o STF sendo corrupto, ele estava sendo corrupto a favor deles, porque ele estava soltando Lula e tudo mais, porque eles foram indicados justamente pelo Lula, sabe, tipo, fazia parte dessa máquina que o Lula construiu através de mais de uma década de corrupção, então, tipo assim, eles estavam agindo a favor da esquerda, então a esquerda estava feliz com o STF, e a direita estava apontando isso aí, então meio que virou uma pauta de direita. Só que o problema é, Bolsonaro também é corrupto. E aí, meu Deus, a política brasileira é tão complicada, velho. E aí, durante o governo Bolsonaro, aconteceu meio que uma quebra na direita brasileira. A direita brasileira se dividiu em bolsonaristas, os que apoiavam Bolsonaro e o governo Bolsonaro, independente de tudo que ele fizesse, eles continuavam apoiando Bolsonaro. E teve a nova direita, que foi uma direita assim, sei lá, no início, acho que eles eram chamados assim de liberais, uma direita mais liberal. Eu não sei qual é o conceito que vocês usam pra palavra liberal aí na Europa. Tipo, eu sei que nos Estados Unidos liberal é esquerdista, mas aqui no Brasil não é. Liberal é algo mais voltado pra direita mesmo do Brasil. Tipo, meio que a gente tem esse conceito de que a direita, tipo assim, a direita liberal e a direita conservadora. A gente tem essa ideia de que a direita meio que se subdivide nessas duas classes, sabe? Direita conservadora e direita liberal. Então, meio que se formou esse racha na direita. A direita se dividiu em duas, os bolsonaristas e os não bolsonaristas. E os não bolsonaristas começavam a apontar as incongruências que Bolsonaro vinha fazendo no governo dele, que não batia com o discurso dele, porque ele falou que ele não ia... Ele foi eleito fazendo um discurso de que ele não ia se misturar, basicamente, com o establishment brasileiro, que era basicamente corrupto, era todo mundo corrupto, tipo, era um establishment de centro e de esquerda, basicamente não tinha direita na política brasileira antes de, sei lá, 2016, 2014, sabe? A direita brasileira começou a se formar lá por meados da década de 2010. Antes disso, não tinha esquerda no Brasil. Tipo, o Brasil foi completamente dominado pela esquerda na década de 2000. Não tinha direita. E aí, Bolsonaro se elegeu com esse discurso de direita, tipo assim, não vou me misturar com os corruptos, eu vou chegar e vou, tipo, mudar a situação. Todo mundo sabia que a situação era que todo mundo na política brasileira era corrupto, e todo mundo, naquela época, era de esquerda ou de centro na política brasileira. Então a direita veio com esse discurso de, tipo assim, a esquerda é corrupta, nós não vamos ser corruptos, nós vamos tirar todos eles de lá, vamos prender todo mundo que é corrupto. Ele foi eleito com esse discurso porque a população brasileira se identificou muito com essa revolta dele, elegeu ele, só que ele chegou lá e não fez nada disso que ele falou que ia fazer. Pelo contrário, ele tinha até essa frase que falava, eu ouvi muito essa frase durante o governo Bolsonaro, que Bolsonaro fazia assim, tipo, vamos fazer tudo que o PT quer, senão o PT volta. E isso aconteceu muito, tipo assim, ele fazia, basicamente, tudo que seria esperado de um político do PT, ou seja, do Partido dos Trabalhadores, do Partido de Esquerda, o Partido do Lula e tal, porque senão, tipo, aí entra a parte mais complexa, velho. Que ele sempre dizia, tipo assim, não, a gente tá fazendo isso porque a gente precisa do Congresso, a gente precisa do apoio do Congresso, senão não dá pro presidente governar sozinho e tal. Então ele meio que foi... Caralho, essa parte é muito difícil de explicar, velho. Ele foi agindo em conluio com o establishment brasileiro, que era corrupto e de esquerda barra centro, enquanto ele se continuava dizendo, tipo, de direita e anti-establishment. Então, tipo assim, na prática ele falava uma coisa, ou na teoria ele falava uma coisa, na prática ele fazia outra. Por isso que teve esse racha da direita que apontava a hipocrisia dele e as coisas que ele fazia, versus o discurso dele, e os bolsonaristas que falavam, tipo assim, eles até reconheciam, tipo assim, não, a gente sabe que não é o ideal que ele fez, mas ele fez em prol do Brasil, ele fez porque ele precisa disso pra governar, ele tá jogando um xadrez 4D, ele tá fazendo isso por estratégia, não sei o quê, tipo, o povo passando pano pras coisas que ele fazia, que todo mundo via ali que era corrupção também, né, basicamente. Por exemplo, ele acabou com como é que chama? Era a Lava Jato que chamava? Isso, ele acabou com a Lava Jato. A Lava Jato era justamente a investigação dos esquemas de corrupção do PT, basicamente, que era o Mensalão, o Petrolão e teve alguns outros, velho. Acho que foi da Odebrecht também. Não sei, véio, não lembro. Era muito escândalo, era muita corrupção. E aí tinha como é que chama? Tipo um processo da Polícia Federal, basicamente, pra investigar tudo isso. E nesse processo, muitos políticos foram presos. E isso
essa era meio que a esperança do Brasil, assim, no final dos anos 2010, sabe? Tipo, a gente via no noticiário todo dia um político sendo preso, todo dia alguém sendo investigado e tudo mais, sabe? Tipo, a Lava Jato começou a trazer à tona coisas que todo mundo sabia que acontecia, mas começou a finalmente as pessoas a terem uma esperança, tipo, porra, eles estão sendo presos, eles estão sendo investigados e tal. Bolsonaro foi eleito, e aí quem elegeu Bolsonaro tinha a esperança de que isso continuasse, que os corruptos fossem presos, fossem investigados. Ele chegou lá e simplesmente acabou com a Lava Jato. A Lava Jato era justamente quem investigava e quem prendia os políticos corruptos. Ele chegou e acabou com a Lava Jato. Todo mundo ficou tipo, que? Mano, Bolsonaro acabou com a Lava Jato, que? E aí quando foram perguntar, tipo, entrevistar ele, por que o senhor acabou com a Lava Jato? Ele falou, eu acabei, porque já estavam acusando ele, né, tipo assim, ele acabou com a Lava Jato porque o filho dele também fazia parte dos esquemas ali de rachadinha e tal, de corrupção. Já estavam apontando isso, de que a família dele era muito suspeita e tinha muitos indícios de que os filhos dele também eram corruptos. E aí começaram a apontar, ele acabou com a Lava Jato pra proteger o filho dele, os filhos dele, não sei o quê. E aí quando ele foi responder sobre isso, ele falou, eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, tá ok? Tipo assim, ele meteu essa, velho. Ele meteu essa de que ele, em, sei lá, 2 anos de governo, tinha acabado com a corrupção do governo brasileiro, que não tinha mais nenhum político corrupto no governo brasileiro. Ele meteu essa e o povo, porra, tá ligado? Ali ficou, tipo assim, completamente escancarado que Bolsonaro era corrupto. Ou no mínimo que a família dele era corrupta. Tipo, pra ser sincero, eu não sei até hoje, tipo, se tem uma prova muito concreta, muito direta, indicando que Jair Bolsonaro estava envolvido em algum esquema de corrupção. Eu não sei, eu não conheço, eu acho que não. Eu acho que não tem uma prova assim diretamente ligando ele aos esquemas de corrupção. Mas tem muitas e muitas provas ligando os filhos dele a esquemas de corrupção. Então, tipo, hoje em dia, assim como é óbvio que Lula é corrupto e tal, mesmo o Lula hoje em dia estando solto e sendo presidente, mas todo mundo sabe que ele é corrupto, todo mundo com 2 neurônios na cabeça sabe que ele é corrupto. Da mesma forma, hoje em dia, todo mundo sabe também que os filhos de Bolsonaro são corruptos. Todo mundo sabe que eles participavam ali das rachadinhas, que é como chama, né? Tipo, recebiam dinheiro ilícito e tudo mais, participavam ali dos esquemas, todo mundo sabe que eles são corruptos também, entendeu? Ficou faltando falar uma coisa, antes de entrar na explicação de Alexandre de Moraes, que nessa época, da década de 2010, durante as investigações da Lava Jato, em que o povo via diariamente, saindo no noticiário, tipo, sei lá, um vídeo, e o senador Aécio Neves foi pego com uma mala de dinheiro de, tipo, sei lá, 20 milhões de reais em dinheiro vivo na mala, ou sei lá, o senador não sei quem foi filmado enfiando, tipo, um pacote de, sei lá, 30 milhões de, não, acho que não, mas, tipo, sei lá, 5 milhões de reais na cueca, tipo, isso foi coisa que aconteceu, de fato, sabe, eu não tô falando aleatório, não, foi coisa que aconteceu, tipo, saiu vídeo de um político enfiando dinheiro na cueca, era muito dinheiro que ele botava na cueca, tá ligado? Vídeo desse senador aí, acho que era senador, era deputado, sei lá, Aécio Neves, que inclusive ele concorreu ao presidente também, em 2014, mas perdeu pra Dilma. Saiu o vídeo dele, tipo, com uma mala de dinheiro, tipo, indo pra um hotel, alguma coisa assim, tipo, mala que foi apreendida pela polícia, essas malas, e tinha, tipo, sei lá, 20 milhões de reais, tipo, quantias absurdas de dinheiro, sabe? E aí a gente via no noticiário, tipo, diariamente as investigações andando, tipo, porra, ele foi pego com essas malas de dinheiro, de onde veio esse dinheiro? Quem mandou esse dinheiro? Por que ele tava com esse dinheiro e tal? E aí, tipo, sabe, a gente via no noticiário todo dia uma coisa dessa acontecendo. Um político sendo pego, uma prova, assim, um vídeo, uma ligação de telefone grampeada pela polícia. Esse próprio Aécio Neves aí também tem uma ligação que ele foi grampeado, que ele mandava matar um primo dele, tipo, coisas absurdas, a gente via acontecendo. E finalmente, tipo, o povo tendo acesso a essas provas, coisa que todo mundo sabia que eram os políticos brasileiros eram corruptos. Desde o mensalão, no governo Lula, todo mundo sabia disso. E aí com a Lava Jato começou a vir à tona, ficou muito óbvio de todo mundo que era corrupto, de tudo que acontecia e tudo mais. E aí tipo, isso virou meio que a esperança do povo brasileiro, a esperança de que, porra, é só questão de tempo pra Lava Jato prender todo mundo que é corrupto e tal. E chegou num ponto que era tão óbvio, mas tão óbvio, era inegável que todo mundo era corrupto, Lula, todo mundo, tá ligado, do governo Lula era corrupto, que os esquerdistas, os apoiadores de Lula, na época, eles não negavam mais que Lula era corrupto. O discurso deles não era de, tipo assim, não, isso aí é fake news, não, nem se falava de fake news na época. O discurso deles, de quem apoiava Lula, era, sim, ele é corrupto, mas ele ajuda a gente, ele ajuda os pobres e tal, tipo, sabe? Até os apoiadores de Lula admitiam, sim, a gente sabe que Lula é corrupto, mas pelo menos ele rouba, mas faz, tipo, essa é uma frase clássica também da política brasileira. Ele rouba, mas faz, tipo, se fala essa frase pra muitos políticos, tipo, o prefeito, eu votei no prefeito da minha cidade, eu sei que ele rouba, mas faz, pelo menos ele vai me dar um emprego, ele vai me dar alguma coisa assim, sabe? Tipo, a política brasileira é tão fodida que essa frase é uma frase clássica na política, ele rouba, mas faz, tá ligado? E, tipo, qual é a lógica por trás dessa frase? É que ele poderia só roubar e nem fazer nada pelo povo. Mas se tem alguém que rouba, mas pelo menos faz algo pelo povo, aí, merece meu voto, sabe? Tipo, pra você ter uma noção, assim, do quão fodida é a política brasileira, do quão ruim, horrível e horripilante é a República Brasileira. Essa frase existe, ela é muito usada. Ele rouba, mas faz, pelo menos. Continuando a explicação, voltando finalmente ao senhor Alexandre de Moraes, a.k.a. Cabeça de Ovo, a.k.a. Cabeça de Pica. Pica é gíria pra pênis, caso você não saiba. Então, Mr. Head of Penis. Penis é. Dickhead. Enfim, Alexandre de Moraes. Ele se destacou, ele ganhou notoriedade dentre os 11 ministros do STF, ele se destacou porque eu nem lembro mais quando é que ele começou a se destacar, véio. Eu só sei que o nome dele começou a aparecer cada vez mais nos noticiários e tal. E aí, meio que foi se criando uma rivalidade entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, ou Alexandre de Moraes e bolsonaristas. Tipo, era meio que Alexandre de Moraes e Lula versus Bolsonaro. Isso creio que começou já, talvez no final do governo Bolsonaro,
E aí quando o Bolsonaro perdeu a eleição, aí fudeu porque em 2022, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, tinha muito esse discurso no bolsonarismo. Eu não vou nem chamar de direita, porque tipo, o bolsonarismo ele começou a ir cada vez mais pro centro. Porque como eu falei, no governo Bolsonaro, ele fez muita coisa de esquerda e ainda se dizia de direita. Mas ele foi começando a ir cada vez mais pro centro e tal. E chegou num ponto que, tipo assim, o bolsonarismo já nem dá mais pra ser considerado de direita mesmo. Eles não são, tipo, eles não apoiam o liberalismo econômico e tal. Eles apoiam Bolsonaro. Simplesmente Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro fizer, os bolsonaristas vão achar que é certo. Assim como tudo que Lula fizer, os lulistas vão achar que é certo. Mas existe esquerda que não apoia o Lula e existe direita que não apoia o Bolsonaro. Porque Bolsonaro não é mais de direita. Ou pelo menos o bolsonarismo não é mais de direita. Mas enfim, política, né? Brasileira é complicada, tem essas nuances aí. E onde é que eu parei? Quando teve a eleição de 2022, se dizia muito, dentre os bolsonaristas, que as eleições são fraudadas, que as urnas não são confiáveis. Eu não sei como é na França, não sei como é na Espanha as eleições, mas aqui no Brasil são em urnas eletrônicas. São máquinas que você bota, basicamente, você tecla o número do candidato que você quer e aí seu voto é registrado. Tem muita gente que veio já com esse discurso de que as urnas são fraudáveis, são hackeáveis, que as urnas não são confiáveis e tudo mais. E muita gente desmente isso também, fala que isso é baboseira, que as urnas são muito confiáveis, não sei o quê. Minha opinião, eu não sei. Sinceramente, eu não boto minha mão no fogo. Isso é uma expressão que é tipo assim, quando você confia muito em algo, você bota sua mão no fogo por esse algo. Eu não confio muito nas urnas, não, sinceramente. Eu não boto minha mão no fogo pelas urnas, mas eu também nunca vi, assim, uma prova muito sólida de que eleições grandes foram fraudadas. Eu acho que é bem possível, se você me perguntar, eleições pequenas serem fraudadas. Tipo assim, de municípios, cidades e tal, pra prefeitura. Eu acho que essas eleições, com certeza, devem ser fraudadas algumas. Mas nacionais, eu não sei. Eu nunca vi uma prova, assim, de que uma eleição nacional tenha sido fraudada. Então, né, não sei. Mas aí os bolsonaristas diziam muito isso, de que não, as eleições foram fraudadas, as urnas não são confiáveis e tal. E resultado, de uma forma bem similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio lá e tal, aqui no Brasil, em 8 de janeiro, até a época foi parecida, né? Nos Estados Unidos acho que foi 6 de janeiro, alguma coisa assim. No Brasil, teve o episódio do 8 de janeiro, que muitos idosos, essa é uma característica bem importante também, o bolsonarismo, ele é composto, eu diria assim, 80%, 70% do bolsonarismo é de idosos, pessoas velhas. Por quê? Se for entrar no porquê, entra numa explicação mais longa e tal, mas enfim. O que você precisa saber é que bolsonarismo é composto de pessoas majoritariamente velhas. Então, no 8 de janeiro, apoiadores ferrenhos do Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional lá em Brasília, e depredaram o patrimônio público. Foi um absurdo, velho. Quebraram coisas lá, tipo, coisas que eram históricas do país, picharam quadros, isso pra mim foi o mais absurdo de tudo. Eles picharam quadros históricos do Brasil, depredaram muitas coisas. Teve uma velha que cagou, ela defecou numa gaveta. Ela abriu uma gaveta lá e foda-se, ela deixou as fezes dela na gaveta e fechou e foda. Meu irmão, foi um bagulho absurdo, absurdo. Tipo, foi um episódio assim, caralho, velho. Você fica, bicho, meu Deus do céu, meu Deus, que coisa. Que porra é essa? Que porra foi essa? Foi um bagulho estranhíssimo. Um monte de velho, velho, depredando o patrimônio público e tá sem saber. Meu irmão, essa porra da velha cagando, eu nunca vou assimilar essa porra. Eu nunca vou conseguir lembrar disso. E não ficar tipo, caralho, que velha desgraçada é essa, velho? Meu irmão, ela cagou numa gaveta, velho. Imagina a porra de uma velha abrindo uma gaveta no Congresso. Meu irmão, imagina essa cena, velho, uma velha cagando na porra na gaveta, velho. Eu não consigo pensar nessa cena e não coringar. Eu viro Coringa imediatamente. Isso é uma expressão também muito usada na internet brasileira, coringar. É parecido com aquele intancável, o Bostil, que eu já expliquei uma vez. Enfim, tipo, impossível coringar, impossível não coringar com o Brasil. Isso significa, tipo, impossível você não ficar louco no Brasil, tipo, você perder sua sanidade mental. O Brasil faz você perder sua sanidade mental, tá ligado? E aí, nesse episódio do 8 de janeiro, porra, é um episódio controverso, porque assim, muita gente fala, não, esses senhores, essas velhas, eram uma ameaça à democracia brasileira, eles queriam voltar pra ditadura militar, eles queriam que Bolsonaro desse um golpe militar e não sei o quê. Eles estavam realmente iludidos por fake news de WhatsApp, eles achavam que Bolsonaro iria realmente dar um golpe militar, ele iria, tipo, se mobilizar por eles, pra não deixar a esquerda voltar ao poder, porque, meu Deus, Lula voltando ao poder é o fim do mundo. E assim, é bem próximo do fim do mundo, de fato, foi uma merda, uma das maiores merdas que já aconteceram no Brasil, Lula ter voltado ao poder. Mas assim, eles acharam que a gente ia virar, tipo, Cuba da noite pro dia e tal. E aí eles queriam instaurar a ditadura militar da noite pro dia, que não é muito, muito melhor do que isso, sabe? Mas enfim, aí muitas pessoas falaram, tipo, não, esses velhos têm que ficar presos mesmo e tal. Eles foram presos, estão presos até hoje. Alguns dos velhos morreram na cadeia em condições, assim, não muito democráticas, talvez. Não muito, tipo, não muito com direitos humanos. Teve algumas polêmicas dessa aí de idosos que faleceram por causa das condições em que eles estavam lá presos e tal. E aí a esquerda hoje em dia prega a não anistia. Anistia seria tipo assim, o perdão desses velhos, né? Esses velhos serem soltos. E a esquerda prega não anistia porque pra esquerda esses velhos são uma ameaça à democracia brasileira. Eles podem instaurar a ditadura militar novamente, podem dar um golpe no governo. E a direita fala, quer dizer, os bolsonaristas falam tipo, porra, pelo amor de Deus, esses velhos
precisam de anistia, porque eles estão morrendo na prisão e tal, e eles foram só velhos que caíram em fake news no WhatsApp e tal, eles precisam ser soltos. E, enfim, é complexa a situação, porque assim, tipo, por um lado, eles realmente não são uma ameaça pra democracia brasileira, sabe? Tipo, e eles realmente foram vítimas de fake news, de WhatsApp e tal. Eles acharam que Bolsonaro ia dar um golpe, não sei o quê, e Bolsonaro, nesse tempo, ele ficou omisso, basicamente, ele não desmentiu nada, ele deixou as pessoas agirem, fazerem o 8 de janeiro, ele podia ter intervido e dito, tipo, não façam isso, mas ele não fez nada. Então ele deixou o 8 de janeiro acontecer. Mas assim, o 8 de janeiro foi um crime? Foi. Eles devem pagar por esse crime? Devem. Mas as penas que eles sofreram foram realmente muito desproporcionais, sabe? Tipo, foram condenados a, sei lá, véi, 2.000 anos de prisão. Mentira, não foi isso. Mas, tipo assim, porra, prisões muito, muito grandes por um crime que... Porque eles foram julgados como se eles tivessem cometido um atentado contra a democracia, como se fosse o maior crime que o Brasil já viu nos últimos anos. E não foi isso tudo, sabe? Tipo, foi um crime, eles mereceram ser punidos, mas foi uma punição muito desproporcional. E aí, nesse episódio, Alexandre de Moraes começou a protagonizar cada vez mais as notícias brasileiras, porque começou, tipo, isso ficou, assim, foi o palco central da política brasileira, foi essa rivalidade entre Lula e Alexandre de Moraes, e STF e tudo mais, versus Bolsonaro e bolsonaristas, basicamente, bolsonarismo, né, como um todo. E aí foi se formando esse palco em que eles viraram basicamente rivais, Alexandre de Moraes e Lula versus Bolsonaro. E primeiro eles tiraram os direitos políticos de Bolsonaro em decisões altamente questionáveis, tá? Tudo isso aí que aconteceu, tipo, Bolsonaro perdeu os direitos e tal. Teve muita polêmica ao redor disso tudo, porque, né, os bolsonaristas obviamente acusaram de corrupção, de golpe e tal, falou que eram decisões, tipo, que não eram democráticas e tal, que Alexandre de Moraes era um ditador e tudo mais. Que o Brasil já tava virando uma ditadura de Lula, de Alexandre de Moraes e tudo mais. Então teve essas polêmicas aí. Se você me perguntar, eu não sei direito os detalhes. E, tipo assim, se essa decisão de tornar Bolsonaro inelegível foi feita dentro dos parâmetros, dentro dos limites da legalidade brasileira, tipo, da Constituição e tal. Eu não sei como foram os detalhes do processo. Então, eu não sei dizer quem tá mais certo ou quem tá mais errado nessa história, se é a esquerda ou se é a direita. Se Bolsonaro realmente deveria ser inelegível, eu acho que sim, tá? Eu acho que tipo, sei lá, o 8 de janeiro, a omissão dele e tudo mais, eu acho que é um crime suficiente pra ele merecer ser punido. Eu não sei se da forma que foi, mas, enfim, eu acho que ninguém tá certo nessa história. Não sei como foram os métodos da esquerda. Mas, enfim, tem essa polêmica aí também, né? Do 8 de janeiro, da ineleição de Bolsonaro. E depois da ineleição, teve a culminação máxima dessa história, que foi a prisão de Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi preso em 2024? 2024, 2025? Não lembro, velho, não lembro. Acho que foi 2024, velho, que Bolsonaro foi preso. Foi 2022, meu Deus. Eu já nem lembro mais, velho. Então você vê como a política brasileira é muito louca, muda muito rápido. Tipo, em 2018, Lula estava preso, Bolsonaro estava sendo eleito como uma esperança para salvar o país da corrupção da esquerda e do centrão, não sei o quê. Em 2026, Bolsonaro está preso, Lula é presidente novamente e todo mundo sabe que ele continua corrupto, como nunca, como sempre. Bolsonaro também, tá? Os filhos sabem, todo mundo sabe que os filhos dele é corrupto e tal, são corruptos. Enfim, a política brasileira é estranha. Mas aí, voltando a Alexandre de Moraes, né? Teve isso aí que ele prendeu, eles conseguiram prender Bolsonaro e tal. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa relevante envolvendo o Alexandre de Moraes. Teve sim. Ele continuou nos holofotes da política brasileira, mesmo depois da prisão do Jair Bolsonaro. Ele gostou ele gostou do poder, tá ligado? É o que dizem, que ele, diferente dos outros ministros, aliás, os outros ministros também, né? Tem esse complexo aí de ditador e tal, mas ele tem um pouco mais, ele gosta do poder e tal, é o que dizem, pelo menos. E ele continuou nos holofotes da política brasileira e tal, e continuou, assim, envolvido em várias polêmicas, tipo, ele censurou, bicho, ele fez várias censuras na internet brasileira. Ele entrou numa briga com Elon Musk, porque ele quis proibir o Twitter no Brasil, ele proibiu por um certo tempo, mas não durou muito tempo, depois o Twitter voltou. Enfim, ele censurou, tipo, vários influenciadores bolsonaristas e tal, baniu, tipo, alguns deles tiveram que fugir para os Estados Unidos. Tem um youtuber especificamente, que não foi nem com Alexandre de Moraes só, a briga dele foi com outro ministro também do STF. Basicamente, ele chamou o ministro de gordo filho da puta. E ele, basicamente, por causa disso, ele, tipo, foi julgado como se tivesse cometido um crime. E ele perdeu, tipo, as contas bancárias dele e tal. Ele teve que ir pros Estados Unidos. Bicho, velho, foi um bagulho insano, foi surreal. Tipo, o STF realmente eles são ditadores, de fato. Se você parar pra pensar o que eles fazem no Brasil hoje em dia, tipo, censurando os discursos que eles não gostam na internet e tal. E tirando, tipo, direitos bancários dos opositores. Tirando as contas pra eles, tipo, não terem voz. Velho, é realmente uma censura ditatorial, tá ligado? Uma perseguição ditatorial que acontece hoje em dia no Brasil. E aí Xandão, Alexandre de Moraes continuou protagonizando alguns episódios ditatoriais, de censura, de perseguição e tal. E o STF também, ele é tão bizarro os poderes que o STF concentrou, de ditadores mesmo, que tipo, eles mesmos, nos próprios casos que eles julgam, os juízes do STF, eles mandam em tudo no caso. Então, por exemplo, quando algum ministro do STF é envolvido em algum esquema assim, tipo, opa, parece que tem um escândalo aqui de corrupção envolvendo o ministro do STF, os próprios ministros do STF julgam o caso e tem um elemento bem importante chamado de decisão monocrática. Um único juiz do STF ele pode tomar uma decisão democrática e ele decide o caso. E, tipo assim, isso já aconteceu de um ministro do STF ele ser julgado por ele mesmo.
ele, tipo, ó, achamos isso aqui, ó, o ministro tá sendo acusado de corrupção, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, o ministro tá sendo acusado de que ele foi anticonstitucional e tal. Tá, quem vai julgar? O STF. Aí o ministro que tá sendo acusado é quem julga. Ele julga a si mesmo, as próprias provas. Ele fala, não, eu sou inocente. Pronto, acabou o caso. Tipo, é absurdo, é absurdo. Enfim, Xandão entrou em briga com Elon Musk, comprou briga com outros, enfim, teve alguns episódios aí, mas nada disso é muito relevante pra história aí que estamos querendo contar. Basicamente, os últimos episódios aí que foram relevantes pra esse caso do Banco Master e tal, é que uma das notícias assim que mais viralizou, que mais bombou na internet, é que o Banco Master, o escritório de defesa de advocacia do Banco Master, era o escritório de ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, do que a esposa do Alexandre de Moraes. Que é uma advogada normal, basicamente. Ela não tinha nada de especial, tipo, ela não tinha um destaque assim na advocacia brasileira nem nada. É uma advogada normal. Mas ela foi contratada pelo Banco Master por singelos, tímidos, humildes, 129 milhões de reais. 129 milhões de reais pra ser advogada do Banco Master. E aí, só finalizando aqui a explicação de Alexandre de Moraes e tudo mais, atualmente já tem outras provas e tal de que Daniel Porcaro, o banqueiro corrupto que tá preso agora, e Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que prendeu Bolsonaro, já tem provas de que eles eram basicamente amiguinhos, né? O Alexandre de Moraes ia também pras festas do Daniel Porcaro, né? Obviamente não tem ainda provas concretas sobre isso, mas tem muitos indícios que apontam pra isso. Tem muitas coisas vazando, conversas de WhatsApp de Daniel Porcaro. Inclusive, essas conversas por si só já dão uma conversa bem, bem interessante. São conversas muito são conversas extraordinárias aí, que vazaram do Daniel Porcaro, do WhatsApp dele. Um negócio assim, é absurdo, é tão absurdo, e é tão cômico, é tão engraçado ver as conversas, você vê, tipo, meu Deus, é um negócio assim, virou meme, tipo, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um negócio assim absurdo, tipo, a gente pode falar sobre isso em outras oportunidades também. Mas enfim, nesse monte de conversas aí, nesse monte de coisas que tem vazado nos últimos meses de Daniel Porcaro e Banco Master, vazou de um monte de gente já. Um monte de gente, dentre essas pessoas tem Xandão, tem Alexandre de Moraes, que trocou mensagem lá e tal, ele foi citado pelo Daniel Porcaro e outras mensagens também e tal. Então, enfim, tem indícios que apontam já pra algo que é óbvio, que todo mundo sabe, porra, todo mundo é corrupto, tá todo mundo envolvido nessa porra, inclusive Alexandre de Moraes, inclusive outros ministros do STF, e enfim, muita gente, e é isso. Togas são essas roupinhas aí que os ministros do STF usam. Lava Toga foi basicamente uma proposta, acho que assim que fala, de CPI, ou seja, de investigação, justamente desses casos aí envolvendo o STF, tudo envolvendo o STF de decisões anticonstitucionais, antidemocráticas, tudo isso aí envolvendo esses escândalos, esses absurdos, que eu citei alguns deles aqui nos áudios, de ministros julgando os próprios casos, de ministros censurando opositores, perseguindo pessoas específicas e tal. Tudo isso aí seria investigado, né, nessa Lava Toga, se fosse aprovada, para ter realmente, para abrirem esse inquérito aí de investigação e tal, mas nunca foi pra frente e foi algo que foi proposto por algumas pessoas bolsonaristas, então foi algo que, tipo, era uma pauta bolsonarista e tal, e os queijistas, como sempre, sempre tem que fazer oposição, independente de se tá certo ou se tá errado, tipo, foi os bolsonaristas que propuseram, então a gente vai ser contra, foda-se, se tá certo ou se tá errado, foda-se, a esquerda é contra, os bolsonaristas são a favor e tal. E é isso, mas nunca foi pra frente não, essa Lava Toga. E o nome, obviamente, nem referência à Lava Jato. E a palavra Lava Jato, a expressão Lava Jato em si é tipo aqueles lugares que as pessoas levam os carros para os carros serem lavados rápido. Porque a jato é tipo assim, rápido, muito rápido. A expressão a jato significa isso, tipo, muito rápido, tá ligado? Então lava jato é tipo, né? É isso aí, um lugar que lava carros muito rápido, basicamente. Acabei de perceber que eu errei na explicação de Lava Jato, porque jato tem outro significado também. Tipo, jato d'água, jato de água, tipo, quando você liga uma mangueira, sai um jato d'água, tipo, psh, sabe? Tipo, um fluxo de água muito forte, sabe? Tipo, um braço de água assim, fluindo de uma mangueira ou algo do tipo, sabe? Tipo, tsh, isso é um jato de água, ou jato d'água. Então acho que Lava Jato não tem muito a ver com velocidade, não. Se bem que eu já ouvi também a expressão lava rápido, lava jato. Não sei, talvez tenha a ver também. Talvez seja um duplo sentido. Mas enfim, tem esse sentido também de lava a jato, ou seja, um jato d'água. Tipo, tsh, você bota um jato d'água no carro e lava o carro, né? Léo Lins é esse comediante, que é um dos comediantes mais famosos do Brasil hoje em dia. Tipo, é bem famoso mesmo, tipo, sei lá, top 3 mais famoso do Brasil. É, Se não for o top um, tá? Porque ele é bem famoso mesmo, Léo Lins. Ele tem uma característica de humor ácido, humor negro. Ele é o principal nome de humor negro no Brasil. Tipo assim, quando se fala em humor negro no Brasil, é Léo Lins que vem à mente, sabe? Ele é tipo, o nome máximo, o maior nome de humor negro no Brasil. E ele é bem polêmico, né? Obviamente, por causa disso, por causa de humor negro e tal. Já foi processado milhões de vezes. Já foi censurado também, algumas vezes. Então, enfim, é um cara bem polêmico e como ele tá envolvido sempre em algum processo, alguma censura, alguma coisa assim, tem muito essa piada de que os advogados dele estão muito bem de vida, sabe? Ele gasta bastante com advogados. E aí, tô mandando só pra você entender, porque tem uma piada no vídeo lá, que eu vou te mandar, falando dele, né, de Léo Lins. Então o meme é que ele gasta muito com advogados, porque ele tá sempre sendo processado por alguém, ou por algum grupo, ou por alguma associação. Ele tá sempre envolvido em alguma.
E vale mencionar também, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando aqui, ele já foi condenado à prisão por uma piada, pra você ver como tá o nível do Brasil. O Brasil, tipo, realmente não tem liberdade de expressão no Brasil. Nunca, assim, desde a República, desde o golpe da República, não tem liberdade de expressão no Brasil. No Império tinha liberdade de imprensa, tinha liberdade de mídia, as pessoas podiam falar o que quisessem. Na República nunca houve. O Brasil é uma república desde 1889. Desde essa época nunca teve liberdade de expressão de verdade assim no Brasil. Então sempre teve censura e tal. Mas hoje em dia tá complicado. Já houve mais, sabe? Tipo, acho que quando eu era criança tinha mais. As pessoas podiam falar sem muito medo e tal. Hoje em dia as pessoas têm muito medo de falar as coisas. E eu tô falando isso justamente porque tem tudo a ver com o caso mais emblemático que teve do Léo Lins, que foi que ele foi condenado à prisão por causa de uma piada dele, que não foi nem a piada mais pesada de todas, sabe? Tipo, foi pesada, mas ele já soltou outras muito mais pesadas. Mas você vê que no Brasil é tudo questão de, tipo assim, quem, sabe? Não é o que é feito, é quem é feito. Então, tipo, a piada dele ofendeu alguém específico, aí se alguém específico tem algum interesse específico de acusar ele e tal. Então, tipo, enfim, não é sobre o quão pesado é o que é feito, é sobre, tipo, pra quem você está fazendo, quem vai se ofender com isso e quem pode querer te prender ou coisa do tipo. O Brasil é muito assim, tipo, não é o que é feito, é quem faz. E essa frase também é muito dita, tipo, não é o que é feito, mas quem faz. Com outro sentido também de que, tipo, muitos... Bom, o Brasil, assim como o Ocidente inteiro, tá bem dividido, né? Entre esquerda e direita. E, apesar de que hoje em dia existe direita no Brasil, como eu falei, tipo, em 2000, na década de 2000, não existia. A direita era simplesmente inexistente. Ou seja, o Brasil foi realmente tomado, tipo, quem manda no Brasil ainda é a esquerda, sabe? Tipo, a esquerda é o mainstream, é o establishment, sabe? Tipo, a mídia inteira no Brasil é esquerdista, tipo assim, inteira não, vai, mas 90% da mídia é esquerdista, tipo, a esquerda manda no Brasil ainda, até hoje. Tipo, a eleição de Bolsonaro não mudou nada, na verdade só fortaleceu a esquerda. Tipo, nossa, meu Deus, velho, é sério, eu lembro de como era, velho, eu lembro que a esquerda vinha perdendo força antes da eleição de Bolsonaro. As pessoas tinham vergonha de dizer que eram petistas, tinham vergonha de dizer que eram comunistas e tal, hoje em dia não tem mais. Bolsonaro, ele fortaleceu a esquerda no Brasil. Tipo, ela vinha perdendo força e tal, depois de Bolsonaro a esquerda ficou mais forte, velho. Bolsonaro, meu Deus, só fez merda esse cara, velho, puta que pariu, fortaleceu a esquerda, velho, vai se fuder. E aí, a esquerda, no Brasil, pelo menos, a esquerda é muito hipócrita. Então, tipo assim, eles julgam Léo Lins, tipo, Léo Lins faz uma piada em cima do palco. Aí a piada é de humor negro, sei lá, faz uma piada racista. Ah, Léo Lins é racista, Léo Lins tinha que ser preso. Aí quando você vê as pessoas que eles seguem, os humoristas que eles aprovam, e se você pegar assim no passado desses humoristas, talvez um passado nem muito recente, sei lá, 2015, 2016, essa galera tava fazendo piadas mais pesadas do que Léo Lins faz hoje em dia. E eles falam, tipo, ah, não, mas veja bem, você tem que ver o contexto. Ele se arrependeu dessas piadas. É uma piada, tipo, sabe, tipo, acontece muito, muito, muito isso no Brasil, de tipo assim, a esquerda aponta pra um cara famoso, tipo Léo Lins, tipo Murilo Couto, que é o outro que eu vou mandar aqui, Danilo Gentili. Detalhe, esses três humoristas, Léo Lins, Murilo Couto e Danilo Gentili, eles trabalhavam no The Noite. Eles três eram amigos, assim, tipo, eram os três pilares do The Noite, tá ligado? Que eu acho que eu já te mostrei, provavelmente. Já te mostrei. Eu lembro que te mostrei um vídeo do The Noite, aquele Cabi, sei lá, aquele TikToker lá, sabe? Acho que você vai lembrar. Ele provando comidas lá no The Noite. Inclusive, o Murilo Couto aparece naquele vídeo. Então, tipo, tem esses três comediantes aí, Danilo Gentili, que é o host do The Noite. Eu esqueci como é host em português, mas enfim. Tinha Léo Lins também, que era um dos comediantes do The Noite, e tinha Murilo Couto também, que era lá do The Noite. Aí Léo Lins saiu por causa de algumas polêmicas, foi demitido da emissora de TV. Murilo Couto ficou por mais alguns anos, mas depois ele saiu também por decisão própria. E aí, a esquerda adora apontar o dedo. Ah, Danilo Gentili é racista, é machista, não sei o quê. E aí quando você vê as pessoas que os esquerdistas defendem, eles falavam coisas muito mais racistas, muito mais machistas e tal. E às vezes, não era nem como piada. Tipo, isso que é mais foda, velho. E às vezes não é nem no passado também. Porra, vira e mexe e sai aí, tipo, uma cantora, teve isso recentemente, Luísa Sonza, que é uma cantora esquerdista, lulista e tal. Saiu aí uma polêmica que ela tratava uma funcionária dela negra, tipo, bicho, tipo, de uma forma bem racista mesmo. Tipo, humilhando ela e tal. E não acontece nada. Ninguém na esquerda aponta pra Luísa Sonza e fala, ah, ela é racista, ela tem que ser presa. Ninguém fala nada, porque como ela é de esquerda também, então, sabe? Agora, quando é alguém que não é de esquerda, tipo, Léo Lins, tipo, Murilo Couto, tipo, aí eles não podem fazer nada que a militância toda de esquerda vai fazer um alvoroço na internet, no Twitter, no Instagram. E às vezes esse alvoroço é barulhento o suficiente a ponto de causar estragos reais, né, na vida das pessoas, tipo, censura mesmo, tipo, fazer as pessoas perderem o trabalho delas, perderem, tipo, sei lá, porra, muitas coisas, velho, é porque eu tô tentando resumir uma situação que acontece tanta coisa, velho, tipo, meu Deus, pra eu listar, assim, as coisas, lista de hipocrisias da esquerda nos últimos anos, seria muito, véio, seria muito. E eu tô falando tudo isso da esquerda porque a esquerda, como é o grupo hegemônico, é quem manda no Brasil ainda, então, obviamente, tem mais hipocrisia da esquerda. Porra, a esquerda é mais merda do que a direita no Brasil atualmente. Mas eu não sou de direita, tá? Que fique claro isso aqui. Não sou de direita e também não sou de esquerda. Mas não dá pra dizer que é a mesma medida, que os dois são hipócritas na mesma medida, que tem um equilíbrio, assim. Não, a esquerda erra muito, mas a direita também erra. A direita também erra, mas não no mesmo nível da esquerda. No Brasil, pelo menos, novamente. Eu não sei como é na Europa, eu não sei como é na França, eu não sei como é na Espanha. No Brasil, é absurdo. Não existe, assim, paridade entre os lados. A esquerda é muito pior, muito mais ditatorial, muito mais sei lá, muito mais hipócrita mesmo do que a direita no Brasil, atualmente.
E aí, nem lembro se eu cheguei a comentar nesses áudios aí, eu fui abrindo vários parênteses, não sei se cheguei a comentar ainda da prisão específica do Léo Lins. Ele foi condenado em primeira instância à prisão por uma piada com microcefalia. Não sei nem se você sabe o que é microcefalia, não sei se em inglês parece também o termo, ou em francês parece o termo. Deixa eu te mandar aqui, peraí, eu errei, foi mal. A piada não foi sobre microcefalia, não, foi sobre hidrocefalia. Peraí. Mas aí ele recorreu, porque ele foi condenado à prisão em primeira instância. Aí ele recorreu ao julgamento, à decisão do juiz, e foi julgado em segunda instância. E aí na segunda instância ele foi absolvido. Então hoje em dia ele tá solto, ele não é mais condenado. Mas isso aí foi um episódio que, tipo, ficou marcado, assim, na história recente brasileira, como, tipo assim, um humorista foi condenado à prisão por uma piada, tá ligado? Tipo. Enfim, ficou bem marcado na história brasileira recente, tá ligado? Mas ele tem, ele tem processo de tudo quanto é assunto. Ele tem processo de gorda, de gordofobia, tá ligado? Tem processo de LGBT, tem processo de machismo, tem tudo. Ele vira em todos e acerta todos igualmente. Tem processo de autismo, tem processo de negro, tem tudo, tudo, tudo que você puder imaginar. Ele tem algum processo. É esse do meio aí, o barbudo. E na direita, Danilo Gentili, que é o apresentador lá do The Noite. Que talvez você lembre, acho que você vai lembrar dele. E da esquerda, Léo Lins, que é esse aí que eu acabei de falar. É, atualmente só o Danilo Gentili permanece do The Noite. E o Murilo Couto é o cara que fez o vídeo aí que eu falei que eu ia te mandar. E aí quando eu fui ver o vídeo, eu vi que ele falava esses nomes todos. Ele falava de Daniel Porcaro, ele falava de Alexandre de Moraes, STF. Eu falei, porra, eu vou mandar isso pra Gena. Ela não vai entender nada, tá ligado? Porra, não vai saber quem é Xandão, não vai saber quem é Porcaro, não vai saber que porra é Banco Master. Aí eu falei, tá, ok, pra que ela possa entender esse vídeo, fiz todo esse podcast aí. Então, tipo, tudo isso que eu expliquei foi com base nas coisas que o Murilo Couto cita no vídeo dele. Agora, finalmente, o vídeo. Faltou falar também, pra concluir de vez essa porra desse podcast de 2 horas sobre política brasileira, que eu nem mencionei porque eu já estava implícito, mas pensando melhor, talvez não esteja, agora que Bolsonaro tá preso, e portanto inelegível ainda, aí, bom, ele não tem mais como ser candidato, né, pra presidência esse ano, e aí como ele era o pilar central, obviamente, do bolsonarismo, e ele não pode mais ser eleito, aí meio que tá tendo uma guerra civil, hoje em dia, dentro do bolsonarismo, pelo protagonismo do bolsonarismo, tipo assim, é, os bolsonaristas estão divididos em diferentes alas, diferentes grupos. Por exemplo, tem o grupo que quer que o Flávio Bolsonaro seja o sucessor do Bolsonaro, então quer que ele seja presidente esse ano, vai votar nele para presidente. Mas tem outros candidatos que não são filhos do Bolsonaro, mas que também são bolsonaristas. Por exemplo, esse Tarcísio é um deles, que, que é um nome grande também do partido lá dele, do PL. PL é Partido Liberal, que é o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito e tal, que meio que acabou virando o partido do Bolsonaro, sabe? E dos bolsonaristas também. Então tem outros nomes do PL também que são pré-candidatos para presidência esse ano que também são bolsonaristas, que também eles são a favor de todas as pautas bolsonaristas, que não são muitas, são basicamente soltar Bolsonaro e dar anistia pro pessoal do 8 de janeiro. E o resto eles não têm muito plano, eles não têm um plano de Brasil, de país, não tem um projeto de governo, sabe? A pauta deles é só soltar o Bolsonaro mesmo, eles querem que Bolsonaro volte ao poder, basicamente. É, e é isso. Aí o bolsonarismo está dividido entre Flávio Bolsonaro, que é o filho dele, Tarcísio, que é outra opção aí, Michele Bolsonaro, que é a mulher dele, mas não é a mãe do Flávio, Flávio é o filho dele de outro casamento. Eduardo Bolsonaro, que é outro filho dele, não pode, porque ele está nos Estados Unidos, ele está sem os direitos políticos dele também. Quem mais tem? Eduardo, Flávio, Michele, e aí tem alguns outros aí, figurantes, tipo Caiado, Zema, mas são figurantes, tá ligado? Tipo, literalmente as pessoas vão esquecer desses nomes daqui a 2 anos. Eles só são importantes por agora, nesse período de, de pré-candidatura, mas no final das contas tá entre Flávio, Tarcísio, ou Michele Bolsonaro também, ou Damares, talvez. Mas enfim, é isso aí.